Boa tarde, meu quarto ano! Saudade de vocês! A aula de hoje, ciências. Vamos pegar o nosso módulo 3. Módulo 3, por favor. No nosso módulo 3, nós vamos começar em ciências no capítulo 7, ó. Página 188, né? Transformações dos materiais. Nós temos dois tipos de transformações dos materiais: os reversíveis e os irreversíveis, né? Os reversíveis são aqueles que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. Por exemplo, se eu coloco uma água para esquentar, né, eu estou aquecendo essa água, mas ela volta para o normal, porque depois que ela está quentinha lá, ela fica fria, então ela volta para o normal. As transformações irreversíveis são aquelas que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. A tia colocou aqui exemplos, como vocês podem acompanhar aí no livro, no módulo 3, na página 191, a tia tem aí, mostra para vocês, né, como eu falei, a água fervendo, né, com os alimentos, ela não vai mudar, ela é irreversível, mas também a gente tem aqui o ovo, né, o ovo, pega o ovo para mim, por favor. O ovo, ele tem o quê? Ele jamais vai voltar ao seu estado original depois que você frita ele. Aqui, eu peguei e fritei o ovo mais ou menos, não vai ficar bonito igual esse ovo aí, obrigada. Esse ovo aí não é bonito igual esse ovo do livro, do módulo. Ele não vai voltar mais a essa origem dele. Se eu tacar ele aqui no chão, ele vai ter a gema, né? Não vai ser a mesma coisa que ficou aqui fritinho, delicioso. Não é sempre que a gente pode comer, né? Gordura, fritura. Gordura não, desculpa, fritura. Mas ele jamais vai voltar ao seu estado original. Então, o ovo é um exemplo de irreversível, assim como tem outros. A tia tem aqui, ó, pega o preguinho aí pra mim, por favor. Preguinho. Aí. O prego ferrujado, ó, tá? Ferrujado. Ele não vai voltar mais a ser aquele prego, né? Aquele prego que não estava enferrujado. Agora ele está enferrujado e essa ferrugem ela não vai sair. Então você tem aqui dois exemplos de irreversíveis, tá? A tia falou da água, reversível, né? E dois exemplos aqui de irreversíveis. Vamos acompanhar aí com a tia Joelma na página 192 outros exemplos e continuando aí com essas transformações. Aqui na página 192, ó, a tia fez as situações da página 192. A primeira situação, ó, o papel foi queimado, virou o quê? Cinzas aqui, dá pra ver? Já aqui, eu peguei o papel e picotei, deixei ele picadinho, ó, bem picadinho aqui. Então, essas duas situações a gente pode falar também de transformações físicas, né? Que é essa daqui, que ela mantém as suas propriedades após serem transformadas, como aconteceu aqui, ó, com o papel picado. Ela não tem mudança, ela mantém as suas propriedades, mesmo depois que eu picotei, ó, que eu piquei esses papeizinhos. Já aqui, ó, na química, formou-se o quê? Novos materiais que apresentam aqui as propriedades diferentes do papel original, né? Ele foi o quê? Queimado, virou cinzas, então teve uma transformação. Então, transformação química, assim como, traz aqui, assim como também, ó, o milho no estado original e a pipoca. É uma transformação química, ele é irreversível, né? Então aqui também sofreu uma mudança. A tia vai deixar para vocês atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, você vai lá no privado da tia Joelma, tá bom?
Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. O assunto de hoje será fenômenos físicos e fenômenos químicos. Você sabe qual é a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos? Fique até o final desse vídeo que será o assunto de hoje. Facilitando a química, facilitando a química. Qualquer modificação que ocorra com a matéria é considerado um fenômeno. E os fenômenos podem ser classificados em fenômenos químicos e fenômenos físicos. No fenômeno físico, a mudança está na forma, no tamanho, na aparência. Porém, a constituição da matéria que compõe a substância análise não sofre alteração. Os principais fenômenos físicos são as mudanças do estado físico. Por exemplo, se amassarmos uma folha de papel, ela poderá voltar ao seu estado original facilmente. Nesse caso, temos algo reversível, pois não houve alteração na substância que compõe o papel. O melhor e clássico exemplo de fenômeno físico é o que envolve a água. Quando a água se transforma em gelo ou se transforma em vapor, temos um fenômeno físico. Mesmo na mudança do estado físico, o que ocorre é apenas uma mudança na organização das moléculas. Quando a água está no seu estado líquido, as suas moléculas se mantêm a uma determinada distância. Mas quando a água se transforma em vapor, há um distanciamento das moléculas. E as moléculas da água ficam voláteis, adquirindo sua forma gasosa. Já no fenômeno químico, precisamos de um pouco mais de atenção, pois seus fenômenos são um pouco diferenciados, por que não dizer um pouco mais complexos. Esse fenômeno ocorre em nível de estrutura molecular do componente envolvido, e temos que lançar mão de outros recursos para se perceber que é um fenômeno químico. Quando ocorre um fenômeno químico, uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas substâncias. Então dizemos que, nesse caso, ocorreu um fenômeno químico. Uma maneira bem simples de reconhecermos a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema, como na mudança da cor, efervescência, combustão, na ferrugem. Um fenômeno químico possui algumas características que são geralmente notadas, como a liberação de energia, como é o caso da queima do papel, às vezes o aparecimento de um precipitado, a mudança de coloração, a liberação de gás. Diante do que você viu, você será capaz de diferenciar se um fenômeno é físico ou se um fenômeno é químico? A queima do papel é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Se queimarmos uma folha de papel, não conseguiremos induzi-la à sua forma inicial. Temos então um fenômeno irreversível, pois não tem como tornar das cinzas uma outra folha de papel. Assim, estamos diante de um fenômeno químico. Acender uma lâmpada é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Acender uma lâmpada não é um fenômeno químico, pois o que ocorre é a transformação de energia elétrica em energia térmica e também com a formação de energia luminosa. Não acontece a reação química, assim não há formação de novas substâncias. E a água fervendo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Quando a água está fervendo, acontece a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O que se observa então é apenas uma mudança do estado físico, que é a ebulição. E não há transformação química, uma vez que não há formação de novas substâncias. Fundir o ferro é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? A fusão do ferro também não é considerado um fenômeno químico. Nesse processo, o que está acontecendo é apenas a passagem do ferro do estado sólido para o estado líquido, sem a formação de novas substâncias. Misturar a água com açúcar é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O açúcar, ao entrar em contato com a água, sofre um processo chamado de dissociação molecular. Nesse momento, os cristais do açúcar que estão aglomerados na forma como conhecemos, se dispersa pela água. Como a molécula do açúcar é muito pequena e invisível ao olho nu, só enxergamos a solução límpida como se fosse água pura.
Mas ao colocarmos a solução no sol, a água evapora, deixando apenas cristais de açúcar que voltam a se aproximarem, tomando sua forma inicial. Como conseguimos recuperar o açúcar da mesma forma que era antes, podemos dizer que estamos diante de um fenômeno físico. A queima do álcool é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? A queima do álcool é um fenômeno químico, pois durante sua queima ocorre a formação de outra substância. A molécula do álcool se transforma em CO2 e vapor de água e com liberação de calor e luz. Fritar o ovo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Quando se está fritando o ovo, ocorre um fenômeno químico, pois no processo de fritura ou cozimento ocorrem inúmeras reações químicas e, consequentemente, estão sendo formadas novas substâncias. Digerir alimentos é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? A digestão do alimento é um fenômeno químico, pois o ácido clorídrico presente no nosso estômago reage com o alimento, quebrando as moléculas do alimento em moléculas menores. Isso que gerando uma nova substância. A reação de um comprimido efervescente com água é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? O comprimido efervescente, basicamente, é composto de mistura de certos medicamentos, como paracetamol e aspirina, o ácidos orgânicos, como o ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido tartárico, por exemplo, e também formado por bases carbonadas, principalmente o bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Ao entrar em contato com a água, há uma reação desse comprimido produzindo liberação de gás carbônico, que é o CO2, que é responsável pela formação das bolhas. Como o gás carbônico só foi gerado após a reação do comprimido com a água, podemos dizer que houve formação de uma nova substância. Logo, esse é um exemplo de fenômeno químico. O azedamento do leite é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? No leite contém bactérias que, no processo de reprodução dessas bactérias, elas usam a glicose do leite, que é o açúcar, para obter energia e também para a sua própria subsistência. Como resultado desse processo, do consumo do açúcar do leite, surge outra substância, que é o ácido lático. O ácido lático, que é o responsável pelo sabor azedo do leite. Com o tempo, com o aumento da quantidade de ácido lático, o leite vai ficando cada vez mais ácido. E essa acidez acaba coagulando o leite, formando coalhada. Assim, como foi visto pela definição, houve o surgimento de uma nova substância, que é o ácido lático. Dizemos então que estamos diante de um fenômeno químico. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei aí embaixo. Até o próximo vídeo.